A sutil arte de não ligar o foda-se. Esse daqui não é um vídeo para falar sobre esse livro, para criticar ou para falar bem dele ou nada do tipo. Esse daqui é um vídeo no qual eu quero compartilhar com vocês dois principais pontos de vista, duas maneiras de enxergar o mundo, enxergar as coisas que mudaram completamente quem eu sou. Completamente. E definitivamente eu acho que esse é um dos principais vídeos que eu gostaria de ter visto antes na minha carreira como um todo. São pontos de vista que não só mudaram quem eu sou como pessoa, mas principalmente como profissional. E eu vou falar isso aqui, eu acho que eu não tenho. Se você já assistiu algum outro vídeo, você vai saber disso. Se você ainda não assistiu, assista, porque você vai ver que eu não tenho. Eu não tenho nada desse negócio de querer me gabar ou nada do tipo. Eu compartilho aqui porque eu gostaria de ajudar algumas outras pessoas que talvez vão trilhar o que eu já trilhei. E eu já recebi bastante elogios pelo jeito como eu lidero equipes que eu já liderei, o jeito como eu me importo com as pessoas e por aí vai. E eu falo isso única e exclusivamente pelo motivo de que eu recebo esses elogios por conta desses dois pontos de vista. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui. Esse não é um vídeo para falar que você tem que se importar com a opinião das outras pessoas, ou que tem que dar um peso muito maior para isso, ou nada do tipo. Esse é um vídeo para falar que a gente não tem que ligar o foda-se para as outras pessoas, ok? E aí, para introduzir esse assunto, eu quero introduzir falando, eu tô com o meu iPad aqui com as anotações aqui, mas eu quero introduzir falando sobre o que eu acredito que são três maneiras de como que a gente pode ser mais feliz no trabalho. Porque está relacionado com o que eu vou trazer, com os dois pontos de vista. E eu acredito que existem três principais maneiras de como eu e você podemos ser pessoas mais felizes no trabalho. E eu acredito que todo mundo quer ser mais feliz no trabalho. A primeira dessas maneiras é quando a gente enxerga sentido no que a gente está fazendo. Não estou falando aqui sobre propósito no sentido de, eu vou pegar uma folha em branco e desenhar o meu Ikigai ou qualquer outro framework. Eu acho isso uma besteira enorme. É assunto para outro vídeo, mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando muito sobre ver sentido no que você faz, saber o porquê você faz e mesmo assim continuar fazendo, sabendo que você está, entre aspas, lutando pelo resultado tal. Nós somos e nos tornamos pessoas mais felizes quando a gente vê sentido no nosso trabalho. Esse é um ponto. O segundo ponto é, nós nos tornamos pessoas mais felizes e profissionais mais felizes quando nós nos tornamos profissionais melhores. Olha que louco. Quando você se desenvolve, você consegue executar algo com uma maestria e excelência maior, e ao fazer isso você consegue ver com maior facilidade resultados, e ao ver com facilidade resultados, você fica mais feliz no seu trabalho. Isso é um fato, eu acredito demais nisso também. É um tema para eu entrar, mergulhar a fundo no próximo vídeo, mas agora vem o terceiro ponto que vai se desdobrar naqueles dois pontos de vista que eu falei. Eu acredito que o terceiro ponto, como nós podemos ser mais felizes no trabalho, é sobre ter melhores relações com outras pessoas. E você com certeza já deve ter passado por uma situação na qual você considerou uma mudança no trabalho ou até saiu de um emprego para outro, trocou de ambiente, não ficou tão próximo mais de algumas outras pessoas e sentiu o baque que isso traz. Eu também já senti bastante disso, e isso é uma prova simples de ter melhores relações, de que ter melhores relações no trabalho faz você ser mais feliz ali como um todo. Não é só um desses três pontos que pesa, é o conjunto desses três, e talvez até de alguns outros mais, mas eu acredito que esses são os três que mais pesam. Dada essa introdução, dentro desse terceiro ponto, que é ter melhores relações, o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje são dois principais pontos de vista que mudaram completamente a pessoa e o profissional que eu sou, e eu estou falando isso de uma maneira muito explícita, porque é muita verdade. Vocês já devem ter visto outros vídeos meus aqui no canal, se não, vão ver, mas eu não costumo falar com esse grau de afirmação. E nesse vídeo de hoje eu vou falar, beleza? Os dois pontos de vista. Eu vou começar com o primeiro. O primeiro, talvez você me ache louco no começo, mas me dê a oportunidade de terminar de falar, tá bom? O primeiro ponto de vista é que eu acho que a gente deveria enxergar mais pessoas como árvores. Eu sei que parece loucura, mas para pensar comigo. Você não julga uma árvore, por exemplo, por ela ter uma raiz para fora estranha. Você não julga uma árvore quando ela é torta e inclinada para um lado. Você não julga uma árvore quando ela está com metade dos galhos sem folha. E você não julga uma árvore porque a planta ou a flor que sai dela ou o fruto que sai dela é diferente do que o que você gosta. Você não julga. Mas por incrível que pareça, a gente julga bastante quando a palavra árvore muda para pessoas. A gente poderia pensar aqui em várias maneiras, vários motivos do porquê isso muda, mas o grande ponto é que, será que deveria mudar tanto? Ouve a reflexão que eu quero trazer. A árvore,
ela tem uma raiz para fora, por exemplo, porque ela não conseguiu encontrar tanta água dentro do solo onde ela estava, e aí ela vai buscar em outros lugares. Ou ela tem o tronco torto porque onde ela estava não estava batendo tanta luz, e se ela inclinasse um pouco para lá, talvez pegaria mais luz. Estou viajando aqui, mas não existe um motivo para a árvore ser daquele jeito? Com certeza existe. Assim como existe esse motivo, também existe um motivo para as pessoas serem do jeito que elas são. E a grande provocação que está por trás disso tudo aqui é que quando a gente troca árvore por pessoas, parece que muda tudo e nem sempre deveria mudar. Essa é a primeira provocação. E a consequência dessa primeira provocação é a segunda provocação, é o segundo ponto de vista. E o segundo ponto de vista é um conceito que a gente vai chamar aqui de loteria da vida. Eu li isso, se eu não me engano, com um cara chamado Charlie Munger, ou foi o Warren Buffett, que é o sócio dele, mas o Charlie infelizmente faleceu ano passado, mas é um cara que eu admiro demais e sempre li muita coisa dele, é um cara incrível, incrível. É um bilionário, filósofo, simples. É muito legal a história desse cara, pesquise, mas o grande ponto é, quando a gente fala da loteria da vida, a gente fala que existe um motivo pelo qual nós somos como nós somos. Existe um motivo para cada um ser do jeito que é. Eu e você, nós herdamos genes que nós não pedimos. Eu e você, na verdade, nós nascemos em um lugar, em uma região, em uma época, com pessoas que nós não escolhemos. Eu e você, nós nascemos inclusive num mundo no qual nós não tivemos participação nenhuma de criar como um todo. Olha que louco isso. Não sei se você já tinha pensado dessa maneira. A gente não escolhe onde a gente vai crescer ou como que isso vai influenciar a gente. Eu e você, a gente não escolhe a nossa personalidade. Nem um pouco. Nem um pouco. E o grande ponto, a reflexão que está por trás disso é que o ponto inicial das nossas vidas, o dia zero, ele está em completa dependência tanto de fatores genéticos quanto de fatores do ambiente sobre os quais nós não temos nenhuma ação em específico. Zero. Não existe praticamente nada na nossa vida que é uma página em branco. E a consequência disso é que a gente não controla nada e nós somos assim. Entendendo que nós somos assim, que nós somos esse Frankenstein de diversos fatores genéticos e de ambiente como um todo, entendendo isso, a gente consegue relevar muitos julgamentos que nós teríamos, a gente consegue tentar entender por que as pessoas se posicionam de tal maneira e por aí vai. Eu vou contar uma história muito rápida para vocês, mas eu já lidei e eu lidava nos meus últimos 5 anos com empreendedores e com pessoas que têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Milionários, algumas vezes bilionários. E lidando com essas pessoas, teve um momento que eu encontrei uma dessas pessoas, e encontrando uma dessas pessoas, eu tive um puta julgamento dela. Por quê? Porque essa pessoa, esse cara, chegou e comentou pra mim, ele ia visitar o nosso escritório e falou, cara, eu não posso deixar o carro na rua, porque eu tô com uma mochila aqui que custa 15 mil reais. Na hora que ele falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, porra, por que ele falou isso? Já veio o julgamento, né? Só que o ponto é, depois que eu conheci essa pessoa e eu comecei a entender um pouco mais sobre a história dela, o background dela, essa é uma pessoa que ela nasceu de uma família muito pobre, ela trabalhou pra cacete, ela apanhou pra cacete, apanhou demais, apanhou muito, até que depois de quebrar 2, 3, 4 negócios diferentes, ela conseguiu construir um negócio e vender esse negócio por muito dinheiro como um todo. Tenta se colocar nos sapatos dessa pessoa como um todo. Ela tem puto orgulho do que ela construiu, ela deveria ter um puto orgulho do que ela construiu. Eu não tô te perguntando se você falaria do preço da sua mochila da marca tal para outra pessoa, e não é sobre isso a pergunta, mas é entendendo que a pessoa tem esse background, você não consegue ser um pouco mais justo na análise e falar, meu, legal, segue o jogo, não preciso me preocupar com isso. Esse é o tipo de coisa, é um exemplo simples, que mostra como que tanto o ponto de vista 1 da árvore quanto o 2 da loteria da vida mudaram muito o jeito como eu enxergo as coisas. E eu acredito genuinamente que o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas pensassem assim. E mais do que isso, eu aposto, e aposto muito alto, que você vai se tornar um profissional cada vez melhor pensando também dessa maneira. Mas agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você acha sobre isso? Deixa aqui um comentário, alguma coisa. E, enfim, faz sentido ou não faz? Adoraria trocar uma ideia com você sobre isso e espero que de alguma maneira te ajude a ser um profissional, um líder muito melhor, como com certeza me ajudou. Um abraço e até o próximo vídeo.